Apesar da presença da Rússia na exploração espacial, Elon Musk parece despreocupado e, em vez disso, se concentrou em seu objetivo de colonizar Marte. Mas nesse vídeo vamos falar sobre a última posição de Elon sobre a Rússia. Opa, pera aí. No final do vídeo eu sempre peço pra você se inscrever e deixar o like se você gostou do vídeo, mas pelo jeito você não tá lembrando. Então, se você gosta do canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai ali embaixo rapidinho, custa nada, deixa um like e se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Agora a intro... Pode soltar aí a intro. Solta aí a intro. Os militares russos testaram uma arma anti-satélite que deixou destroços em órbita durante a segunda semana de novembro. Esse teste foi realizado a aproximadamente 500 quilômetros acima da Terra. No caso de uma colisão catastrófica com a Estação Espacial Internacional, os astronautas foram avisados para se abrigarem em suas espaçonaves ancoradas. Um satélite soviético chamado Selena D Class, que orbita a Terra desde 1982, foi destruído por um míssil. Como resposta, o comportamento de Moscou foi considerado perigoso e irresponsável pelo governo dos Estados Unidos. A Rússia contestou as alegações e acusou os Estados Unidos de hipocrisia, apontando para os destroços anteriores de testes de armas anti-satélite por países como Índia, China e Estados Unidos. Outros, entretanto, consideram o problema muito mais complicado do que apenas satélites explodindo. Após publicado no Twitter, uma declaração do presidente russo Vladimir Putin sobre a inteligência artificial em 4 de setembro de 2017, Putin disse: "Quem quer que se torne o líder nessa área, governará o mundo." Qual é a opinião de Elon Musk sobre a Rússia? Ele respondeu no mesmo dia com essas duas palavras, confirmando suas afirmações anteriores. It begins. Musk acrescentou mais tarde que por muitos anos ele alertou sobre os perigos dos robôs movidos à inteligência artificial e até previu que a inteligência artificial poderia causar uma terceira guerra mundial em um recente tweet. Além disso, ele previu que uma terceira guerra mundial pode estar em andamento devido à inteligência artificial. Ele disse: China, Rússia, em breve todos os países com forte ciência da computação competirão pela superioridade de inteligência artificial em nível nacional, o que será a causa mais provável de uma terceira guerra mundial, na minha opinião. Enquanto isso ocorre, o programa Starlink da SpaceX é acusado de representar uma ameaça à segurança da Rússia, de acordo com Dmitry Rogozin, diretor da Roscosmos. De acordo com uma entrevista à Gazeta RU, Rogozin disse: "É tudo história para as forças especiais, para se transferirem de um continente para o outro, pessoas especiais treinadas, tais tecnologias serão boas, mas isso não é para abrir a possibilidade para a humanidade voar através do oceano em questões de minutos." Enquanto isso, Elon Musk e sua equipe de especialistas espaciais de elite levaram anos de pesquisa científica e esforço para finalmente anunciar que serão a empresa que transportará humanos para Marte. Como a primeira missão tripulada humana à Lua, a espaçonave Luna 2 pousou na Lua em 13 de setembro de 1959. A União Soviética tinha motivos para se orgulhar. Eles provavelmente querem continuar na mesma direção, planejando que os primeiros a pousar em Marte sejam os russos. Eles anunciaram publicamente que estão totalmente comprometidos em derrotar os Estados Unidos e principalmente o bilionário empresário da tecnologia Elon Musk em seu próprio jogo. Devido ao aumento do poder de várias empresas americanas que fizeram progressos significativos na indústria espacial, incluindo Blue Origin, Rocket Lab e até SpaceX, as autoridades russas não podem mais ficar indiferentes. O porquê da Rússia se dedica a derrotar as empresas americanas na viagem a Marte e estabelecer uma base na Lua ainda é um mistério. Após a queda da União Soviética, a Rússia não é mais uma ameaça e alcançou realizações científicas muito brandas. Embora ameacem os Estados Unidos, eles voltaram aos holofotes para vencer a corrida. Pode ser que eles estejam simplesmente nostálgicos e não queiram ver os Estados Unidos derrotá-los novamente. Mas, novamente, eles podem estar buscando benefícios financeiros que vêm junto com o fato de ser a primeira nação a ir para Marte. Como é sabido que Marte é um lugar de alto prestígio e honra, além de muitos recursos, existe apenas o sentimento de orgulho nacional. Independentemente do motivo pelo qual estão empenhados em fazer a viagem a Marte, eles traçaram um itinerário detalhado que detalha como e quando farão. No final, a pergunta será: Elon Musk continuará esperando em silêncio, deixando a Rússia levar o prêmio sobre o qual construiu a sua empresa SpaceX?
Bom, considerando o caráter e a determinação de Elon em atingir os seus objetivos, de jeito nenhum. Para compreender totalmente o conflito, é importante considerar que os foguetes movidos a energia nuclear representam uma séria ameaça para as agências de viagens espaciais. É indiscutível que a Rússia possuiria um foguete poderoso, capaz de exploração do espaço profundo, se construísse com sucesso uma espaçonave movida a energia nuclear. Mesmo que a nave seja menor e mais fácil de manobrar no espaço, eles também terão a capacidade de resistir a áreas escuras sem luz solar e serão altamente confiáveis porque podem durar por um período muito mais longo. Em relação ao reator Zeus da Rússia, são esperados cerca de 10 a 12 anos de operação. Além disso, será capaz de alcançar mais planetas em menos tempo. E aqui está um fato interessante. Em contraste com a crença popular, a energia nuclear é uma das formas mais limpas de energia devido à sua falta de emissões de gases de efeito estufa. A ideia da energia nuclear ganhou má reputação ao longo dos anos devido a alguns acidentes catastróficos. O próprio Elon Musk admitiu esse fato em uma entrevista, na qual também afirmou que as usinas nucleares hoje podem ser projetadas com segurança, desde que envolvam fissão em vez de fusão. O meio convencional de construir reatores atômicos é por meio de fissão nuclear. Um nêutron atinge o núcleo e o quebra em pequenos pedaços, que é o que libera energia, mas tem algumas falhas significativas. Por exemplo, poucos combustíveis podem suportar temperaturas extremamente altas em reatores, e eles não são confiáveis. No caso do urânio enriquecido, ele foi proibido pelos Estados Unidos como combustível espacial devido à sua instabilidade. Isso ocorre porque outros materiais, como os outros combustíveis nucleares e fontes de combustível não nuclear, também são valiosos para viagens espaciais. Então, que planos a Rússia tem para superar as conquistas da SpaceX? Após o colapso da União Soviética em 1991, o primeiro movimento que tomaram foi o estabelecimento de uma agência. Então, do que se trata essa agência? Ela se chama Roscosmos, na Rússia, e equivale à NASA nos Estados Unidos. Roscosmos anunciou recentemente planos para enviar um rebocador espacial com energia nuclear para a Estação Espacial Internacional. Zeus, uma besta espacial que é um módulo de transporte, viajaria até Júpiter em 2030 por 50 meses. O lançamento do Roscosmos foi precedido pelo anúncio de uma parceria com uma empresa privada de design chamada Arsenal Design Boreal, que projetaria um rebocador espacial movido a energia nuclear, chamado Nucleon. O rebocador tem um orçamento de 56,7 milhões de dólares e deve ser concluído e entregue antes de julho de 2024. O rebocador espacial pode pesar até 22 toneladas e pode ser movido por um reator nuclear de 500 kW de potência. Alexei Bloshenko, diretor executivo de ciências e programas de longo prazo, observou que a Academia Russa de Ciências tem trabalhado em estreita colaboração com a agência. E enquanto as cargas de voo estão sendo calculadas, um módulo espacial orbital russo foi lançado esse ano. Eles terão um local seguro sob o polo sul da Lua. É importante reservar um local no qual implantar vários tipos de equipamentos eletrônicos para estudar o espaço sideral, como telescópios para monitorar asteroides que ameaçam o planeta e para construir um campo de testes com tema espacial. Bloshenko falou em detalhes sobre a missão, explicando que o rebocador voará para a Lua e então lançará uma espaçonave que voará até Vênus. Depois disso, ele lançará outra nave que fará a longa jornada até Júpiter com a ajuda da gravidade de Vênus. À luz de tudo isso, você pode perguntar: por que os Estados Unidos não usavam foguetes nucleares no passado? Verdade seja dita, essa não é a primeira vez que espaçonaves com energia nuclear foram propostas. No entanto, na época, os testes foram cancelados porque ela estava se desviando do curso e colidindo com o oceano. Ao longo da história, a maioria das espaçonaves dependeu de algumas fontes de eletricidade, incluindo o Sol, baterias e radioisótopos. Com essa espaçonave, Juno, que usa painéis solares para carregar suas baterias, é um exemplo de espaçonave movida a energia solar. Mesmo assim, a nave começou a desenvolver problemas uma vez que se afastou do Sol. Para alimentar uma sonda de hidrogênio, são usadas baterias de lítio. No entanto, eles só são capazes de sustentar a sonda por um breve período. O Voyager
Voyager da NASA opera com isótopos de rádio, mas não é tão eficaz quanto trazer consigo um reator nuclear. Por outro lado, a SpaceX usa principalmente metano e oxigênio para impulsionar seus foguetes para o espaço. Isso começou em 2017, quando a empresa abandonou sua estratégia tradicional de usar querosene e passou a usar hidrogênio. A SpaceX usa uma mistura de metano como combustível para seus foguetes. Nos próximos anos, eles esperam poder recarregar foguetes no espaço com sua tecnologia. Não há dúvida de que o sucesso da SpaceX parece tão espontâneo que fica fácil acreditar que em breve eles poderão viajar para qualquer lugar do universo. Mesmo assim, a NASA começou a trabalhar em foguetes movidos a energia nuclear, já que o boato de que a Rússia os está desenvolvendo começou a se espalhar em 2009. Anthony Calomino, líder do protótipo de tecnologia nuclear da NASA, diz que uma usina nuclear será construída no espaço profundo, especificamente na Lua. Em novembro, ele disse que depois de provar a tecnologia por meio de demonstrações, sistemas maiores poderiam ser implantados ou várias unidades poderiam ser colocadas juntas para missões espaciais de longo prazo à Lua e, eventualmente, a Marte. Ele acrescentou que o desenvolvimento de um sistema de energia de superfície de fissão permitiria aos humanos estabelecer poços avançados e utilizar recursos NC2, uma vez que grandes quantidades de eletricidade poderiam ser produzidas na superfície da Terra. Portanto, com tudo isso considerado, acho que tudo o que podemos fazer agora é observar e esperar enquanto a tensão entre esses dois países nos empurra cada vez mais para a exploração espacial. Uma vitória da Rússia nessa corrida seria bastante impressionante, porém o otimismo está diminuindo globalmente devido à história da energia nuclear. Em comparação com as empresas privadas dos Estados Unidos, o programa espacial russo está muito atrás em termos de desenvolvimento de foguetes reutilizáveis. Apesar da competição, é improvável que a Rússia se recupere tão cedo. Apesar das perspectivas sombrias para a Rússia, Elon Musk anunciou recentemente que planeja lançar uma campanha para explorar o espaço profundo até 2023. O que você achou da resposta de Musk à afirmação de Putin de que a pessoa que lidera a inteligência artificial governará o mundo? Com sua resposta de 2 palavras, ele parece bem confiante. Será ele que governará o mundo e o primeiro a colonizar Marte? E aí, gostou do vídeo? Então deixa o seu gostei que ajuda muito o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo que temos vídeo toda semana. Tamo junto e até o próximo vídeo.